Imagine você, um aluno de terceirão, que em paralelo faça um pré-vestibular. E você resolve neste ano fazer o vestibular da UFPR para medicina, um curso extremamente concorrido. E aí durante o ano você não consegue produzir, acompanhar as produções, você não tem uma orientação adequada. E lá no final do ano você vai fazer o intensivo UFPR, o curso, no caso o curso Resulta. E você vai conseguir no seu primeiro vestibular 27.975 pontos de 30 na redação. É milagre? Não, é real. Essa é a história da Giovana, uma aluna linda, maravilhosa. Ela fez o intensivo FPR comigo no Resulta e ela seguiu tudo que eu pedi para ela. Ela comentou comigo que ela fica nervosa, como natural, né? Todo vestibulando fica nervoso na prova. Quando ela abriu o caderno e ela olhou o tema, que é o que ela gosta de fazer por primeiro, ela ficou aliviada. Por quê? Durante o curso do intensivo, nós trabalhamos todos os possíveis enunciados que o UFPR poderia colocar. Nós estudamos as provas da UFPR. E para cada um eu mostrava, ó, neste você tem que fazer assim, 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 assim. Neste, assim, assim, assim. E o primeiro passo, eu sempre digo, leia o enunciado, depois você vai olhar a fonte, o título, depois vai ler o texto e entender o texto. E ela fez isso, passo a passo. Eu sempre coloco, é dissertativo argumentativo, então não resuma. Você não vai fazer um resumo, você vai apresentar algo, mas o maior, o foco, o principal é você trabalhar com a dissertação argumentação. E ela seguiu. E aí o meu recadinho para você, assista esse vídeo. Veja como a Giovana seguiu passo a passo e ela conseguiu essa nota. Você também pode conseguir. Eu vou passar as dicas a você aqui também. E durante o meu curso eu passo muito específico de cada enunciado. Tá? Então, antes de começar a assistir a resolução dessa prova, que eu vou mostrar para você o que ela fez e o que você deve fazer na prova, você vai dar um like. Você pode deixar um comentário caso queira assistir a outras aulas, outras resoluções também, tá bom? Vamos lá? Olha só, pode ser a sua próxima nota. Então, você precisa trabalhar com isso, tá? Esta é a Giovana, uma fofa, e a Giovana ela conseguiu na redação, deixa só a Jana colocar aqui para você, por favor, ó, ela conseguiu a nota maravilhosa, né, que ela queria muito. Então, a nota dela está lá bonitinha para você, 27.975. O enunciado, você já sabe, da UFPR, ele pedia essa estrutura, o que eu fiquei muito feliz quando eu vi, né, eles colocaram 2 textos. E semanas antes, que no final do curso, teve um processo, né? O curso eu trabalhava com um texto, daí trabalhei com contextualização, trabalhei aquele de puxar a temática, a da tese, e fiz vários vídeos no Insta mostrando a diferença de tese e tema, que é essencial para o UFPR, a diferença de tema e tese. E também, lá no final do curso, na última semana, nós trabalhamos a análise de 2 textos, porque eu disse, é possível que apareça uma estrutura desse jeito, e apareceu. E aí, a Giovana, nessa parte estrutural, de identificar tese e tema, ela conseguiu 9 de 9. Perfeito. Ela perde no manifestar a tese e a respeito, né, os argumentos, comprovar ali. E ela também perdeu nas características discursivo-formais do gênero. O gênero era dissertativo argumentativo, e nesta parte eles cobram, na pauta 3, eles cobram a parte gramatical, que realmente pegou um pouquinho ali. Eu vou mexer para você observar ali, né, entender o que aconteceu ali. Então, mas as notas, a coisa de identificar, cara, tem de saber, você precisa saber a diferença entre tese e tema na UFPR, é obrigada a saber. Eles cobram isso, às vezes eles colocam o enunciado, contextualize o tema. Então não é a opinião da autora. O tema, por exemplo, do texto 2 era vacina, então era para você contextualizar sobre vacina, mas ele não pedia isso. Ele pedia identifique a tese principal de cada texto. Então, texto 1 tem tese tal, texto 2 tem tese tal, e ela fez. Mas uma coisa que eu gostaria, né, de alertar, já falei no início, você escolheu um professor, este professor sabe o que você está fazendo, como você deve fazer. Então, na hora da prova, tudo que o professor comentou com você, você coloca em prática. Não fique escutando coisas, mas e o medo do vestibulando, ele vem exatamente da insegurança.
Então, para combater essa insegurança, você tem de ter um curso específico, um professor específico. Aí, no preparo, você sentiu que realmente está tudo certo? Cara, não precisa sentir medo, insegurança. Você até pode, mas você, quando esse medo aparecer, você já fala, opa, peraí, cara, eu já sei o que é para fazer. Então, vamos lá. Texto da Gica, vou chamar de Gica, a Giovana. O que pediu o enunciado? Apresente a tese de cada texto. Então, o texto 1, ponto de vista, ela começou falando do texto 1. Defende o compromisso de respeito entre opiniões individuais. Certinho, tese 1. A tese principal do texto 1, garantida. 2. Entretanto, caraca, esse aqui é muito bom! Ela já mostrou com um elemento coesivo argumentativo que ela compreendeu os dois textos. O texto 1 era o individual, mas o texto 2 era o coletivo. Como que ela vai mostrar para o corretor? Resumindo? Não! Ela vai colocar um elemento argumentativo de adversidade, porque os textos, eles se opõem. Então, entretanto, garantiu aqui coesão. Tá vendo? Ó? Entretanto, em qual texto? No texto blá, 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 publicado em blá, 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 e escrito por quem? Totalmente completo, tá vendo? Ó? Entretanto, e escrito por... Denuncia. Aqui tem um erro gramatical, porque eu não tenho um sujeito, então deveria ser denuncia-se. Ou ainda, em texto tal, publicado tal, a escritora Juliana Contaifer denuncia. Então aqui deu um probleminha, ó, de gramática, e aí ele implica um problema de coesão, pauta 2, pauta 3. Tá vendo? Então, aqui, ela colocaria a escritora Juliana Contaifer denuncia, olha ela se manifestando, manifeste a sua opinião corretamente, tá concordando com o texto 2. A vacinação como um compromisso coletivo. Olha o tema, a tese, tá vendo? Tema, vacinação, tese, coletividade. Em tempos de pandemia. Não, pessoal. Opa, não o que o texto 1 diz. Perfeito, tá vendo? Ainda, aí, agora, se você perceber, pelo enunciado da UFPR, o que a Giovana fez? A Giovana mostrou, neste momento, ela apresenta para o corretor a tese do texto 1, que é o individual, e a tese do texto 2. E ela conecta os dois, mostrando que os dois são contrários. Atingiu a primeira parte. Então, de 9 ali, ela já conseguiu aqui 50% daquela nota. Agora ela tem de apresentar as teses, né, secundárias desse texto, que elas aparecerão no decorrer do texto também. Mas tá vendo? Simplicidade é seguir o enunciado, não inventar. O enunciado não pediu para contextualizar, e sim apresentar a tese. Ainda, este ainda é o elemento coesivo de adição, porque ela continua a falar da Juliana Contaifer. Defende seu ponto de vista expondo fatos descritos por Mônica Levy. A Mônica Levy está no texto base. Perfeito, tá vendo? Então, o texto é da Contaifer e ela descreve as ideias da Mônica Levy. E quem é Mônica Levy? Diretora da Sociedade Brasileira de Imunologia. Perfeito. E ela, a diretora, critica a disseminação de medo. Tese secundária aqui, ó. Da vacina nas redes sociais. E ainda, ó, ela defende seu ponto de vista expondo fatos descritos por Mônica e pela coordenadora, a Ana Amélia. Tá vendo, ó? A Ana Amélia Lorenzetti. Então, a Ana Amélia Lorenzetti, de fato, ó, o elemento operador argumentativo, concordando de novo, defende, aqui deveria cuidar um pouquinho, porque ela já tem o defende aqui, ó, então vocabulário, pauta 3, tá vendo, ó? A educação, opa, tese secundária, achou? Como caminho para a adesão, uma vez que gramática aqui, ó, causa, elemento argumentativo, expondo detalhes da vacina para a população, agregam-se mais pessoas favoráveis à imunização. Pronto? Então, já me apresentou tese secundária, medo, educação, e aí subentende-se, né, a desinformação também. Pauta 2, agora, o que tem na pauta 2 que pegou? A repetição de palavras, daí pauta 2, pauta 3, e ela poderia trabalhar um pouquinho mais essas ideias, ela ficou um pouquinho carregada aqui, né?
É fato que, sempre que usar é fato que, eu estou trabalhando a parte dissertativa. Seria interessante assim, ó, a vacinação, então vem é fato que mais um nome, como cita a autora Contaifer, não usaria o cita, porque ela não cita vacinação, ela defende, né? Mas eu já usei o defende, então como eu posso colocar legitima, como coerentemente, ela já colocou corretamente, mas o coerentemente poderia aqui também, ó, é uma decisão que implica a saúde da sociedade à medida em que, aqui tem um probleminha de gramática, ó, se você usar essa expressão, você tem de pensar, existem duas formas, existe a medida que é a ideia de proporção, e tem de ter crase. Ou existe o na medida em que, ó, então o a e em não tem. Então aqui um elemento que misturou proporção com causa e não existe esse elemento, então feriu a norma culta, prejudicou a coesão na manifestação da opinião, tá vendo? Grande parte da população ao ser vacinada, aqui deveria ter, ó, ao ser vacinada, parece que tem, né, uma vírgula bem piquitita, garante o controle de circulação do vírus da Covid-19. Por certo, ó, aqui ela está defendendo a educação, um caminho para adesão de vacinas. Aqui, se ela usou travessão, o ideal era o travessão aqui de novo. Tornou-se extremamente importante uma sociedade que negligencia a ciência, como a brasileira, uma vez que aqui, ó, elemento coesivo, tá vendo? Por meio das mídias sociais, verificam-se não só movimentos antivacinas, como a disseminação exagerada de falsos efeitos colaterais, amedrontando, vírgula, dessa forma a população. Manifestou e defendeu o ponto de vista dela. Qual é vamos dizer assim, o que precisaria, né, trabalhar com o texto 1 também. Por mais que eu defenda, mas para eu chegar à nota máxima, eu tenho 2 textos, então eu tenho que trabalhar com esses 2 textos, tá vendo? Então faltou, por que não chegou a 30? Foi estrutural? Não, ela chegaria nessa redação aqui, se ela colocasse o texto 1, ela chegaria ao 29, a gramática que pegaria um pouquinho, tá vendo? Mas o que precisaria é esse costurar no segundo parágrafo com o texto 1. Daí ela trabalha aqui, ó, certamente manifestando e defendendo o ponto de vista. A ignorância fundamentada em pensamentos individualistas é o caminho para as desgraças. Ignorância essa, de fato, repetição de vocabulário não pode, se mantém presente, isso é um pleonasmo, na sociedade, aí poderia fazer assim, ó, ignorância essa, de fato, vírgula, ainda presente, vírgula, desfaz o verdadeiro conceito de ciência. O que pegou na pauta 3, que ela conseguiu 8.1, é porque na pauta 3 ele pedia, né, ele deixava explícito que você apresentasse, manifestasse seu ponto de vista, então você teria de manifestar o ponto de vista e defender. Qual era o ponto de vista? Você estava falando de coletividade e individualidade, então você deveria manifestar sobre isso. E ela trabalha mais a questão de ciência, vacina, do que realmente coletividade. Esse foi o problema. Então, qual foi a problemática? Na 2, não continuar com a ideia de defender a questão de responsabilidade coletiva e falar mais de vacinação. Por isso 8.1. Se ela ficasse no coletivo nessa estrutura, cara, 9 de 9, com certeza. Tá vendo? Então, simples, né? Lógico, no dia vocês tensos, é complicado. O professor avaliar é uma coisa, né? Nós não estamos lá na correria. Mas o que você tem de pensar para uma UFPR? Ela é objetiva, ela pediu para você se manifestar e defender seu ponto de vista a respeito da tese. A tese era coletividade e individualidade, era sobre isso. Você citaria sim o tema do 2, né, para ratificar o seu pensamento, mas não poderia trabalhar exageradamente a questão vacina. Aí se você pegar, vamos destacar aqui, ó, no segundo parágrafo, o que tem de coletividade, sujeito da primeira, vacinação. Sujeito da segunda, né? Grande parte da população. Ela garante o controle aqui. Depois, educação. Depois você vai trabalhar a sociedade que negligencia a ciência. Por meio verificam-se movimentos antivacinas, disseminação exagerada de falsos efeitos colaterais, ignorância,
E ignorância, repetição aqui, tá vendo? Ó? Portanto, respeito. Somente na última frase é que ela tem o sujeito da tese. Isso é muito importante. Por isso que eu gosto, nas minhas aulas, no curso, eu trabalho muito a parte gramatical, sabe? E da coesão. Não adianta você ficar com coesão só de elemento coesivo. Não, porque você garante coesão. Mas para você ratificar a tese, o tema, você tem de ter outros instrumentos. E um dos instrumentos é o sujeito da frase. Tente trabalhar sempre com o sujeito que ele pede. Qual era o sujeito? Respeito, coletividade, individualidade. Então tem de predominar a palavra temática da tese. Esse é o principal. Por isso, amorzinho, não há como desconectar gramática de redação. Principalmente na UFPR, que você trabalha um texto objetivo, que o enunciado é objetivo e você seguindo passo a passo, você você alcança a melhor nota. Giovana, primeiro vestibular, fez um intensivo de UFPR, seguiu as dicas da Jana nesse intensivo, ela já foi para 27.975. Imagina se ela fizesse um ano o extensivo UFPR comigo. Ah, garanto 30. Tá bom, amorzinho? Ó, deixe um like, inscreva-se no canal e coloque um comentário ali. Jana, quero outras análises, redações com notas altas ou redações com notas inferiores para nós verificarmos como fazer essa UFPR, tá bom? Beijos e até a próxima.